O vídeo a seguir não é indicado para quem é idiota e acha que viu um rato andando no foguete da SpaceX. Uma parceria entre astrofísicos russos, sul-coreanos e americanos sugere que a quantidade de carbono presente nos cometas permite estimar seu passado histórico no sistema solar. De acordo com os pesquisadores, quanto mais carbono ele tem, menos tempo ele passou nas proximidades do Sol. Os resultados, publicados no Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, foram feitos com base em observações do cometa Atlas, que se aproximou da Terra em maio de 2020 e teve sua composição analisada pelos astrônomos. O astro, sabidamente recém-chegado das profundezas do sistema solar, se fragmentou após passar pelas redondezas do Sol, revelando enorme quantidade de matéria carbonácea. Cássio, já era uma certa desconfiança dos caras, essa relação do carbono com o tempo que o cometa passou no sistema solar interior? Ou é uma novidade completa? Como é que você vê esse resultado aí? Existe maneiras de você quantificar exatamente a idade de um cometa, ou pelo menos do tempo que ele passa no sistema solar, a partir de medidas de quantidade entre elementos e substâncias, né? Porque o que acontece é que quando um corpo celeste desse, um cometa desse, vem lá da nuvem de Oort, como foi o caso do cometa Atlas, ele vem com todo um material ainda originário da sua formação. Ele teve pouca interação, né, com radiação do Sol, naquela distância praticamente zero. Então, quando ele chega aqui, ele sofre a ação dos raios ultravioletos, é uma radiação de altíssima energia, raios X também. Isso vai quebrando algumas moléculas, vai quebrando em moléculas mais simples, e ainda até vai formando átomos livres, né, como a gente observa nos espectros dos cometas, do gás que ele emite. Agora, o que aconteceu interessante com o Atlas, que permitiu aí a gente fazer uma análise mais completa, foi que ele se partiu e revelou, então, coisas que vinham de dentro dele, né? Revelou material que estava lá armazenado lá dentro, que nunca tinha visto a luz do Sol ou radiação, e tanto quanto o material que estava na sua superfície estava sendo processado naquele momento com a exposição à radiação solar. Então, eu imagino, né, eu não cheguei a ver os detalhes dos resultados do artigo, nem sei se já saiu esse artigo, foi só a notícia inicial, mas eles devem ter feito uma medida aí desses isótopos, né? O que é o isótopo? É um mesmo elemento químico que tenha massas diferentes, né? Que tem uma composição nuclear diferente, com mais nêutrons no núcleo, e com isso você consegue saber qual foi a exposição, né? Qual foi o tempo que ele passou recebendo essa carga de radiação. Sim, o estudo baseado nesse tipo de análise já existe há algum tempo, mas eu não me lembro de ter visto isso baseado no carbono. Eu sempre vejo isso baseado em outras moléculas e outros elementos mais leves, mais fáceis de serem encontrados, porque são mais voláteis, né? Agora, nesse caso do carbono, deve ter sido essa oportunidade da fragmentação ter exposto partes do núcleo que não iriam ver e nunca viram essa radiação solar. Pois é, mas é peculiar, porque eu não imaginaria o carbono como e os compostos que ele forma como voláteis, né? Que iam se Bom, tem CO2, ok, tá. Mas a maior parte, eu pensei mais em material mineralizado, né? Talvez seja isso. Talvez perca um monte de CO2, sei lá, que está aprisionado lá como gelo e vai embora, né? E aí faz sentido essa correlação. Muitos dos cometas, principalmente a cor esverdeada dele, vem do carbono e vem do cianeto, né? Que é carbono e nitrogênio. Então deve ser alguma coisa mais ou menos nessa linha. E aí eles fizeram essa análise, porque o cianeto está muito na superfície, né? E aí lá de dentro você vê a mistura junto com o núcleo, que é do núcleo formado também, né, por rocha. Então vê alguma coisa com silicatos. Deve ser por aí a ideia. Não, pode crer, pode crer. Pelo que eu entendi, o interessante do Atlas foi não só que ele se fragmentou, porque isso a gente tá cansado de ver cometa que passa perto do Sol e vira picadinho, né?
Mas ele se fragmentou muito perto da Terra, né? E aí permitiu uma observação mais refinada aí desse material conforme ele estava se despedaçando. Foi isso, né? Porque também isso, quando você vai fazer essa análise, você precisa tirar um espectro. O espectro você divide a luz, né, nos comprimentos de onda, nas frequências. Então você precisa que o objeto seja brilhante para poder conseguir fazer alguma coisa com uma boa qualidade. Ou brilhante ou perto. Então, nesse caso, como o cometa não costuma ser muito brilhante, relativamente falando, a proximidade permitiu que fizesse esse estudo de maneira um pouco melhor, né, um pouco mais precisa.